Olá, gente do YouTube. Estou produzindo mais uns vídeos de falar um pouquinho sobre espiritualidade, catolicismo, espiritismo, um pouquinho da minha experiência. E vou pedir também você que está assistindo aí do outro lado, através do YouTube, você possa dar um gostei aí, basta clicar, que a gente possa estar imprimindo vídeos, divulgando um pouquinho a mensagem espírita. E, e é muito interessante, eu tive muitas experiências desde criança, de uma formação, eu sou de uma família católica, minha mãe praticante, e eu tive a oportunidade de fazer parte da Igreja Católica e cheguei aí para o seminário. Mas sempre gostei do místico, de espiritualidade. Na minha infância, de cartas, jogar cartas para saber a sorte. Uma coisa que, embora não existisse ninguém na minha família que gostasse disso, mas eu, de forma espontânea, sempre gostei de jogar carta, de fazer orações. Eu sempre gostei desse negócio de ver minha áurea, ficar no escuro para ver se minha áurea resplandecia. Né? Então, esse tipo de coisa eu sempre tive e na minha família não tem ninguém que gosta disso. A não ser eles iam à igreja, assistir à missa, ir para casa, mas eu, de uma forma muito pessoal, desde criança, sempre gostei disso. Mais adiante, eu no vídeo anterior, que já tem aí, eu conto algumas experiências que eu tive com espíritos, né? E, e manifestações que você consegue canalizar o que a pessoa está sentindo e a pessoa naquele momento fica boa, passa a dor, e a pessoa se recupera. Então eu já tive essas experiências que eu contei no vídeo anterior. E hoje eu quero contar um pouquinho das experiências que eu tive quando eu fui nas igrejas evangélicas. Embora os evangélicos não fale com tanta, como pode dizer assim, com tanta clareza sobre os movimentos espirituais que se ocorrem dentro de igrejas evangélicas, mas é muito interessante, né? Quando você entra em uma igreja evangélica, que eles começam a fazer orações, as pessoas se manifestam, alguns espíritos se incorporam. E dentro desse ambiente pode ter tanto espíritos bons como os espíritos maus. E quando incorpora um espírito, às vezes, da dança, é muito lindo. Uma mulher, quando incorpora um espírito que dança, é uma coisa maravilhosa. Ela sapateia sobre toda a igreja, vai e volta, fala línguas. E às vezes também tem manifestações que são espíritos malignos mesmo, que acompanham uma pessoa que tem dependência alcoólica. Muitos alcoólatras é mais questão espiritual mesmo. O espírito ali incorpora na pessoa e a pessoa não consegue de forma nenhuma deixar de beber. Esses espíritos, de certa forma, eles vão tirar toda a energia, sugar toda a energia da pessoa. E nas igrejas evangélicas é muito comum você perceber isso. Primeiro que as pessoas que estão lá, diferente do centro espírita, no centro espírita a pessoa vai para uma sessão, só tem consciência que ali vai ter vários tipos de entidades espirituais. Na igreja evangélica, eles sabem disso, mas eles não conseguem medir como cuidar desses espíritos. Tem uma diferença, né, de encaminhar esses espíritos. No centro espírita, ele vai tentar encaminhar um espírito que está fazendo mal, que não está no bom caminho, a buscar o caminho certo. Já na igreja evangélica, ele vai expulsar, vai sair em nome de Jesus, vai. Então agora existe, né, essas manifestações espirituais. E eu, de certa forma,
ao longo dessa minha vida, eu já poderia ter feito esse trabalho de divulgação do mundo espiritual, porque eu tenho essa experiência, eu consigo sentir e perceber os espíritos à minha volta, né, muito forte mesmo, uma coisa muito forte. E eu nunca divulguei isso. E agora eu vejo essa necessidade não porque eu quero, porque de certa forma eles falam comigo, você precisa divulgar, que tem muitas pessoas que precisam compreender o que acontece na vida delas. O que acontece quando elas ficam chateadas, amarguradas. Então, quando está muito amargurada, muito chateada, muitas vezes é um espírito obsessor. E às vezes a pessoa nem entende o que está se passando. Algumas doenças também são espíritos obsessores. Não que você não precise ir ao médico, você tem que ir ao médico se cuidar. Mas existem vários espíritos que mudam o caráter e a personalidade da pessoa. Tem gente que diz, essa pessoa tem dupla personalidade. Sim, é por função de espíritos. Né? Nesse momento da minha vida, os espíritos me colocam da seguinte forma: ou você começa a fazer alguma coisa, ou está na hora da gente levar você daqui. Você tem que cumprir a sua missão. Né? E eu que pretendo, que gostaria de ficar mais tempo aqui na Terra, estou começando a divulgar, a contar um pouquinho dessas experiências. E dentro dessas experiências, uma experiência que me marcou muito também, que eu viajei para o Nordeste, eu sou do Rio de Janeiro, mas tenho família no Nordeste, e um amigo conhecido de muitos anos, ele teve um câncer no estômago. E a minha viagem durou 2 meses. E quando eu cheguei, eu fiquei sabendo o que tinha acontecido com ele. Ele descobriu o câncer, os médicos abriram o estômago dele, perceberam que havia um câncer, fecharam e avisaram que teria um tempo mínimo e curto de vida. E nesse período ele ficou me procurando. Ele me procurou por vários cantos. Foi na minha casa, querer saber onde eu estava. Andou, perguntou por várias pessoas onde eu estava. E 2 meses depois, no dia que eu cheguei, ele estava na cama, deitado, com soro no braço. E eu lembro que eu cheguei lá, eram umas 8 horas da noite, e ele já não tinha, só tinha a pele do corpo, o restante era só o osso mesmo, só o osso. E os olhos grandes, esbugalhados, e eu entrei na sala e ele olhou para mim, eu olhei para ele e ele fechou os olhos e faleceu. Eu não sei, eu acho que ele tinha esperança que eu pudesse fazer alguma coisa por ele, né? Talvez devido à amizade, devido a algumas coisas que ele me via, participar da igreja, do seminário, né? Por eu ser uma pessoa bem espiritualizada, embora eu nunca me senti muito espiritualizada, nunca me senti isso, né? Mas às vezes eu acho que algumas pessoas pensavam isso de mim. Então ele parece que ele me esperou eu chegar para ele poder desencarnar. E eu lembro como se fosse hoje, eu cheguei 8 horas da noite, eu fui direto saber dele, ele só olhou para mim, aí arregalou os olhos enormes, que só tinham os olhinhos dele. E ali ele olhou para mim, eu olhei para ele e ele desencarnou. Né? Eu acho que ninguém percebeu isso, ninguém na família, né? Só eu percebi porque eu sabia que ele tinha me procurado. Ao longo de 2 meses eu estava viajando.
E essa experiência para mim foi muito forte, porque é, quando uma pessoa coloca confiança em você, em alguma coisa do mundo espiritual, e muitas vezes a gente não compreende, né, aquilo que a gente pode fazer, que não é muito, mas é através da oração, do entendimento do mundo espiritual. E a força que você tem dentro de você. Você tem que reconhecer isso. Você pode fazer muita coisa quando você consegue entender que existe um mundo paralelo que trabalha para que esses dois mundos, o mundo da matéria, do corpo, e o mundo espiritual, que são coisas paralelas, só que nós conseguimos perceber o mundo espiritual quando a gente é um pouco sensitivo, ou quando a gente quer perceber, e eles não, eles têm mais facilidade, basta você estar propenso a escutar os espíritos. E os espíritos avisam quantas vezes eu passei por situação que eu ouvi, não faça isso, volte, vai para casa. Eu voltei. E acontecer coisas mesmo, acidente, livrar minha vida. Eu já me livrei de tanta, eu já poderia ter morrido há muito tempo. Mas eu sempre fui protegido pelo mundo espiritual. Não era para mim estar aqui contando histórias se não fosse o mundo espiritual. Eu acho que existe um caminho que você tem que passar na vida. Você tem um destino, você tem uma coisa traçada. Mas às vezes você quer dizer, você tem uma missão a cumprir e você tem que fazer essa missão. Você tem que fazer com que esse trabalho seja realizado, que a sua missão seja cumprida. Porque se você não cumpre essa missão, aí pode haver a reencarnação. Mas porque muitas vezes você é tirado da Terra antes do tempo. Para que você vai continuar na Terra se você não quer fazer a sua missão? Aí eles retiram você. De alguma forma, você morre, você desencarna, porque você não está cumprindo o que deve cumprir. Então, pois bem, eu tive essas experiências e no Nordeste é muito mais forte essa experiência, eu tive no Nordeste também. No Nordeste eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho da quiromancia, que é uma coisa interessante, né? Porque o mundo espiritual ele usa de vários mecanismos para se comunicar com a gente. Quiromancia é a leitura de mãos. Isso aí é uma forma que os espíritos têm de se comunicar. O jogo de carta é uma forma. As igrejas evangélicas, quando algumas pessoas lá, eles dizem que a pessoa recebe o Espírito Santo, é uma forma de comunicação dos espíritos com a terra. Né? E as igrejas, vamos dizer, as igrejas católicas, as igrejas evangélicas, eles têm a entrega da Eucaristia, é uma forma de comunicação. Né? Tudo que você faz com o pensamento nos espíritos, ele vai ser realizado. Não só o bem, mas o mal também. Né? A gente tem também alguns ambientes que é para fazer o mal. Só que às vezes você não quer perceber o que acontece. Mas se você prestar atenção em tudo que eu tenho, que eu falei, você vai ver que você sempre conseguiu se comunicar com os espíritos. Só que isso não é uma coisa que você entenda como normal. Por isso que você tem essa dificuldade. Às vezes sua vida não dá certo porque você não compreende isso. Às vezes tem aquela palavrinha que vem na sua mente, mas você que fala com você e você não percebe que ali é um espírito, que é uma entidade que está conversando com você. Mas é isso, confia em Deus, que Ele é o Criador. Se você está na Terra porque você tem uma missão, descubra qual é a sua missão, divulga que Deus é o Criador e que você tenha muita paz. Eu quero desejar a você que está aí do lado
que você seja feliz, que Deus realize tudo o que você quer. E em nome desse Deus eu estou te abençoando nesse momento. E que teu anjo da guarda te fortaleça sempre.